Moro na Califórnia e no ano passado quase fui sequestrada às 8 horas da noite, a uma distância que não era nem um bloco da minha casa. Eu sou aquele tipo de pessoa que quando eu ando na rua, eu ando no sentido contrário dos carros, para ver quem está vindo na minha direção. E eu tinha acabado de sair da minha casa para ir na casa de uma amiga que mora 2 blocos depois do meu. Assim que comecei a andar no sentido contrário dos carros, um cara em uma bicicleta, também no sentido contrário, passou devagarinho por mim. E eu reparei que ele tinha um saco plástico na mão. Achei aquilo muitíssimo estranho. E ele logo parou na esquina, como se estivesse esperando por alguém ou esperando por mim. Então, eu decidi parar e olhar para trás, para ver se tinha mais bicicletas vindo. E foi quando logo atrás de mim tinha um outro cara a menos de 3 metros de distância, vestido todo de preto. E quando eu virei, ele não esperava que eu fosse fazer isso. E ele parou e deu uma pequena recuada. Gente, eu imediatamente corri para o outro lado da avenida e me escondi atrás dos carros que estavam estacionados. Isso tudo aconteceu muito rápido e eu percebi que os dois se olharam. E eu notei também que tinha um carro junto com eles, que estava vindo bem devagarinho, observando tudo. O cara que estava a pé atrás de mim começou a cruzar a rua. Foi quando eu me levantei rapidamente e, gritando em espanhol, eu perguntei o que ele queria comigo. Ele parou na hora no meio da rua, olhou para o cara da bicicleta e para o carro parado um pouco distante no meio da rua e me disse que ele morava ali naquela área. Eu comecei a falar o mais alto que eu pude e disse a ele que então ele fosse correndo para a casa dele, pois eu estava com a polícia na linha. Levantei meu celular mostrando para ele, pois eu estava falando com a minha amiga no telefone quando tudo isso aconteceu. Minha amiga ficou do outro lado da linha ouvindo tudo desesperada. Quando eu disse isso, ele correu de volta para outra direção. O cara da bicicleta saiu pedalando rapidíssimo. Aí o carro acelerou e parou perto de mim. Abriu a janela e o cara do carro falou para mim o seguinte: "Você perdeu uma boa oportunidade de se divertir essa noite." Nessa hora, o meu coração foi a mil, batendo muito rápido. Nervosamente, eu comecei a gritar e mandei o cara tomar naquele lugar em português mesmo. Quando vi que os três desapareceram, comecei a correr no meio da rua, para casa da minha amiga. E ela e o marido dela já estavam também vindo na minha direção. Nunca tomei um susto tão grande na minha vida. Graças a Deus, meu anjo da guarda está sempre comigo. E dessa lição que eu tive, eu posso dizer para vocês que nós devemos ficar sempre atentas quando estivermos na rua, seja a hora que for. Sabemos bem que o tráfico de mulheres e crianças é uma realidade e não podemos negar isso jamais. Nunca andem distraídas nos lugares, falando ao telefone. Fiquem atentas. Os sequestradores, eles trabalham geralmente em grupos. Graças a Deus eu segui o meu instinto e pude perceber o perigo. Não importa o lugar que você esteja, já não existe mais lugar seguro no mundo. Mana, é sempre muito importante fazer esse tipo de alerta. A gente tem sim que andar atenta na rua e atenta a tudo que acontece ao nosso redor, porque parece que hoje em dia o pessoal gruda no celular e esquece de tudo. Eu participava de um grupo onde a maioria dos comentários sobre a Califórnia era sobre sequestro, abuso consumado, desaparecimento de mulheres e até convites sem pé nem cabeça vindo de pessoas estranhas. Há um tempo atrás, tinha uma moça dizendo que no ano passado ela foi atacada por um cara com um machado quando ela estava fazendo entrega de comida. Diz que o cara seguiu ela, se escondeu atrás de uma árvore e quando ela saiu do carro, ele veio correndo na direção dela com um machado. Infelizmente, a polícia não ajudou ela com absolutamente nada. Muito pelo contrário, fizeram foi colocar ainda mais medo nela. A sorte dela foi que antes de sair do carro, ela colocou apenas de metade do corpo para fora. E foi quando ela viu ele vindo na direção dela correndo. Ela conseguiu entrar rapidamente no carro e trancar a porta. Mas como ela estava em uma rua sem saída, ele ficou tentando a todo custo abrir a porta. Até que ele se afastou um pouco do carro e ela conseguiu sair. O básico de tudo é a gente entender que o perigo não existe só no Brasil. O perigo ele está por toda parte.
Por isso, todo cuidado é pouco, além de termos que evitar certas coisas, como, por exemplo, andar muito grudado em muros e becos, para a gente não correr o risco de ser puxada inesperadamente. Tentem andar mais para o lado de fora da calçada. Assim você consegue correr para o meio da rua e chamar a atenção dos carros caso algo aconteça contigo. Nunca andem distraídas por aí no celular, porque isso atrapalha demais na percepção e você pode não perceber o perigo chegando. Fica a dica.